a gente falou muito da questão do ano passado que o Vitória caiu, que esse ano seria, digamos assim, o renascimento de 93. Sem dinheiro, com jogadores que precisariam, se a gente vai tocar nesse ponto da saída de Neilton e William Farias, pela questão financeira. Que tecnicamente perde muito, mas financeiramente o Vitória ganha pelo outro lado. Mas que nesse início de contratações do Vitória faltava talvez alguém com espírito vencedor. Um jogador acostumado a ganhar para passar aquela experiência, para poder ser o porto seguro da garotada. Esse jogador pode ser de Carlos? A ideia da contratação foi essa. Foi um pedido seu, né? Foi um pedido meu, porque... O cara que ganhou Mundial, Libertadores... Deixa eu aproveitar o embalo, então, só fazer um parênteses. Eu percebi... É um jogador vitorioso, exatamente, cara. Vitorioso. E que, recentemente, teve um histórico de acesso com o Goiás. Era essa a questão. Exatamente. Não foi só ele. O Leandro Vilela subiu com o Paraná em 2017. Sim. O Rui subiu com o Wesley subiu comigo. O Wesley subiu com você, com o Guarani. Eu acho isso importante. O Thales importante. subiu com o CSA. E depois ainda fez jogos pelo Inter. Isso. Então, é realmente o perfil que você está buscando. É o sucesso na empreitada principal do ano. Porque quando você pega um atleta que já vivenciou um acesso, isso lhe traz uma experiência dentro do vestiário que vai ser importante. E esse jogador mais cascudo, no caso de Ed Carlos... Esse jogador é fundamental. Por exemplo, antes de eu contratar e pedir à diretoria a contratação e a análise da contratação, porque não é assim, o Chamusca pediu, a gente vai ter que contratar. Não é assim que funciona. Todo o trabalho que foi feito agora na montagem foi feito, a gente reunia e colocava o nome na mesa e a gente debatia entre nós a importância, a condição orçamentária. O jogador aceitou uma redução em relação ao que ele ganhava. E foi uma redução significativa, porque ele queria vir jogar no Vitória. Isso foi um ponto importante. De Carlos? Baiana de Carlos. Querendo ou não, ele, que é um cara que eu vou, inclusive, Moisés, o convite já está feito para trazer Ed Carlos aqui. Papo categoria. Porque Ed Carlos tem uma história fantástica. Ele era caseiro de compadre Washington e virou jogador profissional e pela primeira vez, salvo engano, tá que nem você, trabalhando profissionalmente no time da cidade dele. Eu acho que ele queria muito vir por isso também. E é um jogador que tem, eu falo que tem vestiário, cara, que ajuda aí. E aí eu quero falar, eu conversei com o Ney Franco. A gente subiu com o Goiás agora. Subiu com o Goiás. Ney, Ed Carlos, como é que foi? Pô, a música foi espetacular, o vestiário dele aqui. E uma coisa que me chama a atenção, que eu gosto quando isso acontece, é que ele não era um titular absoluto. E ele exerceu liderança mesmo não jogando. Mesmo sem jogar. Então isso é uma demonstração de que o cara é de grupo. Aí você pega o histórico do cara, ele tem títulos, ele tem acesso. Campeão mundial, ele jogou. Isso pra mim é muito importante. E além de tudo isso, tecnicamente é um bom jogador. Ô Chamusca, eu vi que você gosta de falar de tática, você assim... eu gosto. Se diverte, vamos dizer assim, é uma coisa que ele faz um bem danado. Eu imagino que você deva destrinchar até mais do que o normal, do que o trabalho, a função pede com os atletas. Aí a pergunta é, quem dentro desse grupo Vitória você já identificou que tem esse perfil de gostar disso também? De bater uma bola com você sobre tática, de além da função de absorver apenas a função ou entender o jogo do time, mas buscar um jogador curioso, uma curiosidade, ou que você percebe que tem, já que você identifica o perfil rápido, que você percebe que tem a característica de, esse cara vai acabar virando técnico. Lógico, não precisa fazer uma previsão, mas pelo que você percebeu aí, quem do Vitória você acha que tem esse perfil? Bom, dos remanescentes, eu não consegui detectar ainda nenhum jogador com essa característica. Dos que vieram, o Andrigo é um jogador com a leitura tática acima da média, tá? O Andrigo, você dá uma função tática para ele, você mostra no campo magnético, mostra uma imagem e não precisa fazer não mais precisa gritar o nome dele no jogo agora não, ele faz exatamente aquilo que você pediu. E ele foi muito bem com você no Ceará. Infelizmente teve aquele processo da transferência de Richelli, que o Sport pediu ele no Sport acabou não jogando absolutamente nada. Até de lateral direito colocaram ele. Mas ele lesionou. Ainda teve lesão. Complicado. Eu até aconselhei ele para não ir, mas ele teve que ir. Ele não teve escolha e no contrato tinha uma cláusula que liberava ele. Isso, né? Que o Ceará também não podia fazer muita coisa. Não podia fazer nada e foi ruim para nós naquele momento, mas eu acabei encontrando uma peça que substituiu a altura do Andrigo, que foi o Wesley. Encaixou muito bem na mecânica do time. E o time continuou assim, tendo bons resultados e tendo boa performance. O Andrigo tem uma leitura tática boa. O Leandro Vilela, que chegou do Paraná, também é um jogador que está sempre perguntando alguma coisa relacionada com a parte tática do jogo e quer saber sempre um pouco mais. É um jogador que também tem esse perfil. E esses dois jogadores desse grupo assim, que eu vejo que
que tem uma leitura assim, tática. Um outro jogador que tem, remanescente, que sempre pontua muito bem, é Juninho, lateral esquerdo. Que faz até a segunda linha também. Segunda linha também. Ele faz. Ficou muito tempo lesionado. Agora a gente está dando uma nova oportunidade. Ele fez a transição, recuperou, está agora clinicamente totalmente recuperado, voltou a treinar e a gente está fazendo um trabalho para recuperar o jogador, porque é um jogador que tem potencial. Sim. Galera, a gente está falando aqui de técnico. Técnico entende de titularidade e de banco. Se você está falando de banco e pensou em dinheiro, esse não é o seu dinheiro. Arco Investimentos, que volta maravilhosa. Quase enceradeira, quasezinho pegando a bola. O volante pegou a bola, girou, quase não sai do lugar. É um giro ferry. Porém, Arco Investimentos, 3015-0074. Procure Arco Investimentos, que é da XP, a maior corretora do Brasil. E lá na Arco Investimentos você vai ter um atendimento personalizado, a galera vai ter atenção. Não importa se você tem pouquinho dinheiro, que nem Marcelo Chamusca, né? Que viajou o Catar, Japão. Liso, azulejo. Tadinho dele. Treinador azulejo. Ou se você tem muito, como Pedro Santissé. Oh, meu Deus do céu, independente da quantia, eles vão pegar, lhe atender e dar o melhor direcionamento para o seu dinheiro, para ele não ficar parado no banco. Nem jogador gosta de ficar parado no banco, imagine o seu dinheiro. Então, vai lá na Arco Investimentos, 3015-0074. Um grande abraço para o Pedro. E o seguinte, hein? De Foca. Opa! É, a venda sempre ali em frente ao Lar Shopping. Um abraço para o Humbertinho, um grande rubro-negro, um porre, mas é um grande rubro-negro. E é um espetinho gostoso, um bom chopp, viu? Um que gostoso? Espetinho, espetinho. No De Foca. Chopp geladinho. Quando você não tiver Clube Tubi em casa, você tem o De Foca com o espetinho do Humberto. Valeu, galera. Deixa eu só mandar um abraço pra galera que mandou mensagem aqui, que a gente não citou algumas das pessoas, mas várias perguntas foram respondidas. Henrique Portela, Getorinho, Luiz Carlos 94, Rafael Espínola, o Ayrton Santos, cadê mais aqui? O Márcio Luiz, o Luan Vitor acabou perguntando por que você aceitou vir para o clube no meio dessa crise política e financeira. Quem fura o olho dos caras das perguntas. Você já acabou respondendo. Sim. O aí Felipe tem Alves, um filtrozinho tem aí. o Chave Neto. Tem algumas perguntas aqui. Tem o Ítalo do Carmo também. Olha, ele tem Instagram, ele olha. Eu só vou para programa que tem filtro. Ele leu, viu? Ele leu. Tô brincando. Eu leio. Mas tem uma pergunta aqui. Minha assessoria, eu mando minha assessoria. Tem uma pergunta, Chamusca, aqui do Diego Gama, que acho que é muito pertinente quando às vezes pode servir de muleta para treinador. Você aceitou um desafio, você sabe das dificuldades, falta de dinheiro, crise política, rebaixamento. E a pergunta de Diego é o seguinte: falta de dinheiro no orçamento pode servir de justificativa para uma mediocridade na temporada? Não, em nenhum momento eu acho que a gente pode primeiro pensar nessa possibilidade, né? Eu nunca trabalho na perspectiva de que alguma coisa que eu estou fazendo vai dar errado. Você, inclusive, tem um perfil competitivo. Você gosta de ganhar. Não, né? Prazer eu tenho uma obsessão por 3 pontos. Eu durmo e acordo pensando nisso. De vez em quando até minha mulher reclama disso. 3 pontos, são 3 pontos. Esqueça um pouquinho os 3 pontos. Larga esse demônio desse 3 pontos. Eu não aguento mais você falar de 3 pontos. Mas é brincadeira. Eu sei separar muito bem essa coisa, mas eu tenho realmente. Mas até em casa tem que buscar os 3 pontos. Exatamente. O celular de Chamusca tocando 3 pontos, tá ligando, ele não porra agora. Sempre. Você não pode deixar nunca de buscar os 3 pontos. Sempre. Principalmente dentro do campo de jogo lá. Depois dessa, Você tá bem demais, meu Chamusca? Aí deixa eu te falar, a gente nunca trabalha com essa perspectiva de estar pensando em uma justificativa caso der errado. Não, eu não trabalho nessa perspectiva. Eu trabalho pensando, eu sou otimista de natureza. Agora também eu sei das realidades. Sim. A gente, em um momento, a gente falou que não seria difícil e que não seria um desafio, mas eu acho que, como eu citei nas respostas anteriores, a gente tem toda a condição. O futebol é assim. Futebol, você começa um trabalho, o trabalho começa a andar, tudo muda, cara, muito rapidamente. Então é nisso que a gente acredita, no poder do trabalho que a gente está fazendo, no poder dos resultados para que essas mudanças aconteçam. E não existe justificativa, na verdade, é pensar em conseguir resultados, só isso. Chamamos que o último técnico que começou e terminou a temporada no Vitória, e mesmo assim em 10 de setembro, ou seja, 3 meses antes de chegar a dezembro, foi René Simões em 2005. E a gente percebe aqui uma cultura
que é do futebol brasileiro, sim. Que é do imediatismo. Ou seja, às vezes a gente diz, campeonato estadual serve para preparar para a temporada, você estadual não vale nada, perca. Mas perca o estadual. A instabilidade vem logo. Aí, por que eu estou tocando nesse assunto? Você começa o campeonato estadual em situação de desvantagem teórica em relação ao seu principal rival, que é o Bahia, porque o Bahia está na primeira divisão, com o maior orçamento, manteve uma base, a Vitória caiu, teve que se reestruturar como clube. Não está no melhor momento. Então, existe uma possibilidade, porque é futebol, de se perder independente da situação. Claro. E a gente sabe como o campeonato estadual tem uma capacidade de moer convicção dos dirigentes aqui. A gente luta contra isso. A gente acha que o trabalho consistente tem que levar mais tempo. Você já conversou com o Vitória sobre que não é você se preparar para o fracasso, mas vocês assim, gente, a gente tem que subir. O nosso foco não é Nordeste, eu quero ganhar tudo, eu quero ganhar até dominó. Se tiver dominó na concentração, eu quero ganhar, mas a gente tem que subir. Porque em 2018, você quase provocou a demissão de Rogério Ceni, mas o Fortaleza segurou a bronca ao perder o estadual, só disputou o estadual e Série B e acabou com o trabalho do Rogério Ceni se consolidando, subindo como campeão. Já se conversou sobre isso lá? Eu digo porque, assim, eu acho que a gente tem que mudar um pouco a mentalidade aqui de imediatista, principalmente com relação ao campeonato estadual. E é um grande risco aos dois trabalhos de Bahia e de Vitória, quando os dois clubes se enfrentam, porque sempre quem perde entra no Campeonato Brasileiro, praticamente esperando só acontecer alguma coisa de errado para o técnico perder o emprego. Já foi conversado no Vitória sobre isso? Não, na verdade não, na prática não. Porque o que a gente tem conversado, na verdade, é a importância da continuidade do trabalho. E segurar a peteca na hora que vier um momento difícil. Porque você entra no campeonato com a perspectiva de vencer e com a perspectiva também do rival ou outra equipe poder vencer o campeonato. Um outro time está com a mesma perspectiva, né? Exatamente. Então você não pode fugir disso. É como eu falei até na resposta anterior. Você não vai, a gente não vai conseguir ganhar tudo para chegar na Série B. Um exemplo muito bacana disso é o Fortaleza. E eu vivenciei de perto. E, inclusive o Rogério conversou comigo lá no curso que uma das dúvidas em relação à permanência dele no Fortaleza era em relação a essa situação, porque ele pegou como exemplo o que aconteceu comigo. Eu tive êxito, quando chegou na Série A. No primeiro tropeço. Não houve uma parceria do clube nesse sentido, entendeu? Tiveram que dar uma resposta. Porque a gente procura conversar com os dirigentes, mostrar a importância dessa continuidade. Tem situações que acontecem, por exemplo, o Fortaleza perdeu o campeonato estadual, que existiu uma pressão muito grande. Não ganhou no clássico contra você. Não ganhou nos 4, foram 3 vitórias do Ceará e 1 empate. E existiu uma pressão muito grande por causa dessa questão de não ter ganho os clássicos, principalmente, não ter conseguido ganhar os clássicos. No primeiro jogo estava empatando até o final do jogo, 1-1, aí Gustavo bateu uma falta lá, fez 2-1 contra o Guarani. Inclusive, foram bons. E dali em diante mudou toda a história. Porque o Fortaleza já foi no segundo jogo, ganhou, virou líder da competição. Aí G4 do início ao fim, da primeira à última rodada. Então, mas olha a importância da continuidade. Só que o que acontece? Eles montaram uma equipe, mantiveram a base dessa equipe, pontuaram em 3 ou 4 posições, reforçaram o elenco, porque uma Série B você não ganha só com os outros jogadores. Você tem que ter profundidade. Eles contrataram jogadores principalmente do meio para frente, levaram o Dodô, levaram o Jean Patrick, volante. Sim. Eles deram uma consistência maior ao time e criaram possibilidades e peças de reposição para um campeonato de 38 rodadas como é a Série B, onde você sai de Pelotas, vai jogar lá em Cuiabá, depois você vai jogar lá. Vitória tem muita viagem. Tem muita viagem, muita viagem complicada. Se você não tiver elenco, eu disputei com o Ceará, se você não tiver elenco é complicado. Então, mas tudo isso eu acho que a gente trata com os dirigentes, a gente conversa, a gente mostra a importância. Acho que todo mundo no clube tem consciência de que o momento mais importante para o Vitória e o objetivo maior é o Vitória voltar à Série A. E para voltar para a Série A vai ter que ter agora nessa transição muita tranquilidade. Porque se você falar agora eu falar para você que essa garantia não pode ser sua. Não, claro, cara, não pode. O que eu tenho que fazer é pensar no próximo jogo, no próximo campeonato e trabalhando jogo a jogo. Eu trabalho dessa forma. Eu não fico nunca criando perspectiva para o futuro. Mas eu acho que as conversas que nós tivemos com a diretoria, com o presidente, a diretoria está consciente
das dificuldades e está apostando no projeto. Tanto que me ofereceram um contrato até o final da temporada. Ano. Porque se você chegar para o torcedor do Vitória e falar, tem que ter paciência, o foco é Série B, Baiano, Vitória não é favorito, Nordeste, Vitória não é favorito, Copa do Brasil, falando bem sério, o que acontecer é lucro, passadas as 2, 3 primeiras fases, enfim, do que dependendo do chaveamento, porque o trabalho agora, nesse primeiro semestre, é montar um time, solidificar o trabalho, ter, claro, um desempenho satisfatório, com título ou não, para esse time engrenar de vez na Série B. Exatamente. Por mais que o torcedor do Vitória hoje anseie por qualquer coisa que lhe dê um alento maior, porque se não vier o título do Baiano, se não ganhar os clássicos, já que são 10 jogos sem ganhar, o torcedor do Vitória vai continuar frustrado, mas por mais que seja até injusto pedir, é ter paciência nesse trabalho que está sendo montado visando o segundo semestre. Você foi perfeito o que você colocou. A leitura que tem que ser feita é do trabalho, tá? Da evolução desse trabalho e da consistência dele. Se esse trabalho vai ser suficiente para subir. No segundo semestre, a leitura é muito simples. Se esse trabalho tiver resultado, ótimo. Mas às vezes não tem. Mas às vezes não tem. Às vezes não tem. O caso a do cultura Fortaleza, da bola que a gente volta o caso do próprio Avaí subiu e não foi campeão estadual. Mas manteve, deu continuidade ao trabalho. Então, eu acho que é por aí. A leitura é por aí e o que eu tenho conversado internamente do clube, existe um consenso em relação a essa situação. Chamusca, eu bati um papo por telefone no programa Zona Mista, que eu apresentar na Rádio Globo, com Dudu Cearense. E ele estava empolgado com uma possibilidade de ver o Vitória. Depois ele deu a declaração ao Grupo Metrópole, dizendo que estava 90% fechado, mas que foi uma decisão sua de que ele não viesse. E vocês tiveram uma boa relação no Fortaleza. Ele jogou comigo no Fortaleza em 2015. E o que é que fez você pensar que não era o momento dele estar aqui no Vitória? Porque eu acho que nesse momento não é um perfil que se enquadra no que a gente está buscando. Você busca intensidade. Exatamente. É uma característica um pouco diferente. Nada pessoal, nem... Dudu Cearense fez 4 jogos no ano passado. Sim. Exatamente. Sim. Existe uma estatística, uma minutagem muito baixa nas 2 últimas temporadas. Exatamente. No Botafogo ele não era praticamente utilizado. E tudo isso foi levado em consideração. E a gente tem que ser sincero. A nossa condição orçamentária hoje, a gente não pode errar nenhum tiro nosso. A gente tem que acertar. Você não pode trazer um atleta que você não tem certeza que vai conseguir contar com ele. De alto risco, eu não posso também trazer um atleta só na perspectiva de ser um cara bom no vestiário, que Dudu é um cara bom no vestiário. Eu preciso muito mais além do que isso, porque as competições que a gente vai jogar, e a gente está falando de uma Série B, a gente acabou de falar agora, que a gente vai sair de Pelotas, às vezes vai ter que jogar lá em Ponta Grossa, lá contra o Operário. E vai ter que depois ir para Ribeirão Preto, que é São Paulo, mas é Cuiabá. E outra, com a malha aérea do jeito que tá, é escala, é conexão, não tem voo direto para muito lugar agora. Tá muito complicado essa coisa das viagens, da logística, então tudo isso tem que ser levado em consideração e a gente entendeu que o perfil do atleta não se encaixava para esse momento, que a gente... Que é o trabalho, se exatamente, do trabalho. Exatamente. E ele é um bom profissional, tem um mercado, vai buscar uma outra equipe. Você falou de Dudu, só pra gente já estar chegando ao final da nossa entrevista, Chamusca, você pontuar rapidinho dois acontecimentos recentes com relação a jogadores jovens do Vitória. Um foi Léo Gomes, que colocou o Vitória na justiça, já pediu desculpa, continua no elenco a princípio. Continua, é um jogador importantíssimo. Que você deve utilizar. Eu não abro mão de jeito nenhum. Ele já pediu desculpa, que errou, acontece. Às vezes o empresário indica mal. Pinta que foi uma sedução de empresário. Você já respondeu, você conta com ele. Conto com ele, conversei com ele, treinou hoje muito bem, por sinal. Que está na iminência de sair. Um jogador que a gente viu na Série A de maneira espantosa, porque fez uma Série A espetacular. Incrível. E um garoto que, querendo ou não, o Vitória precisa vender por conta da questão do dinheiro. Até quando essa série de Lucas, que você nem trabalhou com ele, ele não está aí. Não tive a oportunidade, mas pela dificuldade que o clube está passando em relação a essa questão orçamentária. Você conta com a saída, assim, né, que conta com a saída, mas você está preparado para não contar com a saída dele, né? Eu não estou contando com ele. Pronto. Eu vou ser sincero, não estou contando com ele porque a possibilidade de negócio é muito forte. E aí não adianta eu ficar contando com o jogador quando eu não vou ter o jogador. Sim. E quando você sabe que para a sequência do trabalho é importante que ele saia. É importante que ele saia do dinheiro. É o orçamento. A gente precisa, o ano está começando, o orçamento está apertado. E esse negócio para o Vitória agora
vai ser muito bom e é bom também para o jogador, entendeu? Um jogador jovem, vai jogar agora no Sul-Americano, né? Então, eu não conto com o Lucas Ribeiro para o início da temporada aí. Se o negócio não der... Aí é outros 500. Aí, pelo menos, eu não vou ser pego de surpresa. Eu já estou preparado. Boa. Chamusca, você, pronto, tá preparado porque você é um cara, eu chamo puta velha, né? Você não é essa cara de novo. Rapaz, essa altura do campeonato. Chamusca, deixa eu fazer um negócio pra você. Chamusca. Deixa eu contar um negócio. Sabe como foi que eu conheci o nome de Marcelo Chamusca pro futebol Vera? Chamusca era gerente de futebol. E isso vai virar uma pergunta sobre o Vitória atual. Mas ele era gerente de futebol do Bahia. De repente, o pessoal falou, negão, treina aí o time principal no Brasileiro. 2003. Como foi isso? Que, assim, eu sei que você já tinha virado treinador, mas você já estava na verdade, foi uma transição, foi muito curta e eu 2 jogos contra a Fortaleza Internacional. Foi assim, eu tinha saído eu trabalhei, na verdade, de 2000 a 2003, até o final de 2002, no Bahia. E tinham algumas situações internamente lá que estavam acontecendo, alguns problemas financeiros naquela época, que estava me deixando meio chateado no clube. Sim. E eu tinha subido de treinador do 20 e virei auxiliar do profissional com o Bobô. Inclusive, nós fomos campeões da Copa do Nordeste em 2002. 2002, sim. Aquele jogo lá no Barradão, 2 gols de Nonato. 3x1 na Fonte Nova, 2x2. De Bobô naquela conquista ali. Robigol, Nonato e Sérgio Alves. Esse time, eu era auxiliar de Bobô. Ao término da Copa Nordeste, depois teve o Campeonato Estadual, que a gente não foi bem. Logo no início do Brasileiro, Super Campeonato houve uma mudança e houve uma reestruturação do departamento lá. E eu acabei voltando pro Sub-20. E eu não queria mais voltar a trabalhar com base. Sim. Aceitei uma condição de momento e comecei a buscar uma perspectiva de trabalhar em uma equipe profissional. No início de 2003, apareceu uma proposta para um projeto que tinha aqui em Feira de Santana que chamava Palmeiras Nordeste. Palmeiras no Nordeste. Foi o campeão baiano de 2002. Campeão baiano de 2002 porque teve o Campeonato Baiano e teve o Super Campeonato. Que aí o Vitória foi campeão. Bom, exatamente isso. Ele era uma filial do Palmeiras. Na época, eu me lembro até que o Levi Coupe estava treinando o Palmeiras. Eu até falei com o Levi e ele falou, não, nós queremos manter o projeto, queria levar alguém com seu perfil de formação, que a gente quer formar jogadores aí no Nordeste para trazer aqui para o Palmeiras. Eu aceitei o convite e fui para o Palmeiras. Só que eu disputei o Baiano lá e o Bahia me convidou para voltar, para ser auxiliar de novo em 2003. O Bahia foi 9º no Campeonato Baiano. Eu cheguei, foi muito mal, foi uma campanha muito ruim, e aí eu cheguei, o Bobô foi contratado para iniciar o Brasileiro, para voltar a ser treinador em 2003, e eu fui recontratado para ser auxiliar também, e retomar o trabalho com o Bobô. Só que houve um problema interno lá no clube, e foram feitas algumas mudanças. Saiu seu Petrônio Barradas, que era o diretor na época, e seu Orlando Aragão, que era o supervisor. E eles me pediram, na época, Marcelo Guimarães, o pai, era o presidente, que eu assumisse esse posto de gerência de futebol, já que ele não tinha ninguém de confiança no clube para que assumisse. Eu fiquei resistente a princípio, porque eu gosto do campo. Eu não sou um cara de ar-condicionado, de escritório. Eu gosto da grama, eu gosto do treino, eu gosto do contato com o jogador, eu gosto da tática, eu gosto de ver, de montar, de pegar do zero assim, dar uma mecânica e ver o time depois crescer. Eu gosto disso. Mas eu acabei aceitando naquele momento e passei um período fazendo essa função, que era uma função, na verdade, onde eu ficava captando jogadores para contratar. Só que ali foi um início muito difícil, o Bahia já estava com um problema financeiro muito grande. E aí, numa transição, numa das saídas, que se eu não me engano foi na saída... Não sei se foi de Evaristo para... Foi na saída de... Lula, deixa eu lembrar aqui. Foi a saída de Evaristo e a entrada de Lula Pereira. Eles me pediram, eu fiz 2 jogos, um contra o Fortaleza, nós ganhamos, 1-0 na Fonte Nova, e o segundo contra o Internacional de Muricy Ramalho. Que era dificílimo. Foi 3-1. Nós perdemos de 3-1 e o Lula já assumiu no jogo seguinte. Eu fiquei até o final dessa temporada trabalhando como gerente de futebol. Depois o Lula saiu, entrou Edinho Nazaré. Nossa, que nos últimos jogos, nos últimos 7 lembrança, jogos, se eu não me engano. E aí no ano seguinte eu voltei para o campo e comecei a temporada trabalhando como auxiliar de Vadão. A história é mais ou menos essa. Pronto, ótimo você falar essa história para eu voltar no tempo de novo e chegar em 2019. Jorge Macedo saiu do Vitória.
Alarcón Pacheco chegou com uma função diferente da de Jorge Macedo. Ele não vai ser diretor de futebol, ele vai ser gerente. Você, Marcelo Chamusca, já se mostrou um profissional que conhece muito os bastidores do futebol nas mais distintas camadas, a Série D, a Série C. Sim, eu acompanho bastante. Você, então, já está disposto a participar um pouco mais disso, assim, quase praticamente um manager? Mas ele, querendo ou não, indicou vários jogadores que trabalharam mas agora, repare, a função de diretor de futebol tá vaga. Tá. Em tese, o cara que vai no mercado, no Vitória, não tá lá. Bom, mas aí pode ser ele dividido com então, o Alarcón. Aí que tá. Passa por sua cabeça contribuir mais nesse aspecto, já que você tem essa capacidade de percepção, esse bom relacionamento. Eu vou continuar contribuindo da forma que eu contribuí agora. Indicando jogadores que você quer contar. Eu tive uma participação efetiva, indiquei alguns, outros eu avalizei, que na verdade foi um trabalho em conjunto, né? Diretoria, departamento a inteligência do clube, que monitorou... Que é o DAD, né? É o DAD, monitorou vários jogadores e colocou na mesa lá alguns nomes. A maioria, 100% dos nomes eu conhecia, características, joguei contra. A maioria deles trabalharam comigo, alguns. Então isso ajudou bastante. Você ter conhecimento de mercado ajuda muito nesse sentido. E eu tenho uma relação muito boa, até por causa desse curso da CBF com os outros treinadores. Então, para mim, buscar informação é muito fácil. Os caras às vezes ficam até espantados. Em 3, 4 minutos eu consigo informação do atleta, mas assim, de uma forma muito clara. Extracampo, característica e histórico. E o departamento trabalha muito, muito bem nisso também, o departamento do Vitória. Então, o Jorge também teve uma participação efetiva nessa construção. Agora, o profissional que está chegando aí, é importante que eu diga isso. Ele, no seu início de carreira, o Alarcón trabalhou com o meu irmão, Péricles, no Corinthians de Alagoas. Tá? Ele era captador. E é um cara que conhece muito o jogador no mercado. Porque ele fez agora, praticamente, foram 7 a 8 anos. 7 anos no CRB. De CRB e série B, Série C. E conhece o mercado muito bem. Então, é um profissional muito capacitado também, além de fazer o dia a dia do clube, essa ligação, pode ser um cara de mercado vestiário, também. Comissão técnica, diretoria, vai ser um cara que vai ajudar no mercado, porque também tem esse conhecimento. Você rola um grupo de WhatsApp de treinador aí? Tem. Na verdade, o grupo... Rola uma sacanagem, tipo, levou fumo, não sei o quê. Ganhei hoje, empatado, não sei o quê. O nosso presidente é Mancini, aí, é o organizador do grupo. Mancini, quando os caras botam alguma coisa fora do futebol lá, ele já dá uma... Chega junto, e aí... Porque o grupo, na verdade... da Federação Brasileira dos Treinadores. Que ele é o presidente, né? Ele, na verdade, o presidente é Zé Mário, né? Mas ele é o que está à frente. Ele é o que está à frente, é um cara que talvez não tenha o título de presidente, mas é o que... já está fazendo esse movimento há muito tempo e a gente evoluiu muito em alguns aspectos, a criação do grupo. Hoje está todo mundo participando financeiramente, ajudando, né? Para que a gente possa conseguir regulamentar e assim... a gente conseguir avançar em alguns mecanismos que possam dar um pouco mais de estabilidade para a profissão. Pronto, importantíssimo. Por exemplo, já houve uma conquista interessante que o treinador hoje entra no BID. Isso, é registrado. No Campeonato Paulista já vai ser cobrada a licença A dos treinadores. Quem não tem licença não treina. Na Série A também já vai ser cobrado. Tanto que esse ano tinham 165 treinadores no curso, porque vai começar a ser cobrado. Renato Gaúcho estava jogando futebol, né? Mas depois ele foi. Ele participou 2 horas no curso. Em 10 dias ele participou 2 horas. E no dia que choveu. Não deu praia. Ele não trouxe chuva. Então no dia que choveu, ele foi lá. Entre tantas... Você que é considerado o rei do acesso, entre tantas alegrias que você já teve no futebol... Eu não tô aqui pra lhe facilitar a vida. Sim. Escolha uma que vê na cabeça e dizer assim, pô, esse dia foi foda, de bom. Rapaz, vou te falar, eu tô há muito tempo na estrada, viu, cara? Porque eu tô... Você falou do Guarani com muita... Rapaz, Guarani foi um momento bacana. Ceará, o retorno de Criciúma, a nossa chegada no aeroporto foi um dia muito especial. A festa da torcida do milhares de pessoas na rua. Uma coisa impressionante ali foi que eu tive a noção do feito que nós tínhamos conseguido. Que até então, quando a gente estava lá ainda, no avião... Tal, não cai a ficha, né? Não tem, cara. Aí quando você sobe no carro de bombeiro, que você olha aquilo ali, você fala assim, não, cara, não é possível.
De fato, nós conseguimos um grande feito aqui. O Guarani também, pelas dificuldades todas. O Salgueiro também foi um negócio da Zorra, né? O Salgueiro o acesso do Salgueiro foi interessante, mas teve momentos também fora do Brasil, por exemplo, no Japão, nós tivemos uma conquista, que a gente pegou um time de investimento pequeno, que era pouco conhecido, que não tinham conquistas significativas na história do clube. E nós ganhamos uma competição importante, que foi a Nabisco. Foi um momento muito bom, apesar de que é a Copa lá? É a Copa do Imperador? Nabisco. Não tem Copa do Imperador, tem a J-League e tem a Nabisco. São essas Copa. 3 competições. E a gente conquistou a Nabisco, que para o clube foi uma coisa inédita também na nossa chegada. Depois da conquista, tinha milhares de pessoas no aeroporto. Tava entendendo porra nenhuma, mas tava fazendo festa, tava valendo. Sabia que tava todo mundo feliz. Por incrível que pareça, cara, teve um momento que foi duplo sentimento, porque foi de tristeza, foi na nossa saída, mas a forma como eles foram se despedir da gente, aquilo ali me deixou extremamente emocionado. E até hoje eu tenho muita vontade de voltar a trabalhar no Japão por isso. Ao respeito, o cuidado que tem, né? Tinha mais de 2.000 pessoas no aeroporto. Teve que fazer um cordão de isolamento para a gente entrar no avião, para a gente ir embora de lá. Bacana. Por causa dos 4 anos que a gente fez, a gente mudou o status do time, conseguiu conquistas importantes. Você está falando a gente quem? Eu e meu irmão, Péricles Chamusca, que eu trabalhava na época com ele, né? Eu era o auxiliar direto dele. Essa galera foi lá ver a família Chamusca se despedindo. Então e a gente saiu carregado de presente, que eles gostam muito de dar presente lá, né? Foi um momento assim que eu tenho até gravado isso até hoje, em computador, tudo, que foi um momento marcante, porque a gente viu o quanto, na verdade, eles gostavam não só de nós, mas do nosso trabalho. Poxa, música, que bom. Tomara que você não vai embora, mas no dia que sair do Vitória, saia desse jeito. O pessoal deixando saudade. Lá no Catar, a gente teve um momento bom também, mas a gente não chegou a ganhar título lá. A gente ganhou um título, mas foi de uma competição. Lá era melhor quando a gente ganhava um jogo importante, aí a gente recebia um envelope. Tinha um envelope e recebia um relógio e uma caneta. E uma caneta. Do Sheik, das mãos do Sheik. Aí ficava um pouquinho melhor. Então pronto, Chamusca, nessa quinta-feira. Prazer todo nosso. Muito obrigado por ter vindo. Que todos os santos lhe abençoem nessa temporada do Vitória. Que seja de muito sucesso. Você não vai ter vida fácil. E por mais que eu tenha sido favorável à sua vinda, também eu tenho que pegar no pé. Mas tomara que não precise cobrar muito, não. Que elogie mais do que critique. Bacana, obrigado pela oportunidade. Eu sempre acompanhei o programa, né? Agora que vai ficar emocionado. Eu sempre acompanhei e fiquei na expectativa de um dia ser convidado, né? Só não vem de novo se não quiser. Esse dia aconteceu. Traga Pequinho pra gente resenhar junto. Vamos fazer os 4 aqui. Bora, fechado. Até porque tá longe, né? O cara queria tanto perto da família que tá aqui dando entrevista. Tem familiar dele que mora aqui do lado. Meu vizinho. Então pronto, Chamusca, obrigado mais uma vez. Galera, fechamos o Papo Categoria com o Marcelo Chamusca. Sensacional. Tchau, gente.